esse calor não é material. É o calor da união das nossas almas, exalando amor para o Brasil inteiro. E é nessa vibração de corações bem juntinhos que nós rogamos a Jesus, o Divino Amigo, a espiritualidade benfeitora, que irradie paz, muita, muita paz sobre o nosso país. Não é à toa que estamos aqui. Não é à toa que vamos abordar um tema que atinge a sociedade. A cada notícia, um impacto. A cada impacto, uma nova dor. A cada dor, a desesperança. A doutrina espírita vem acender no túnel escuro em que insistimos em caminhar, luzes incomparáveis, que nos direcionam à estrada, que nos apontam o caminho, que nos estende o convite de Jesus, que Kardec trouxe para nós em mãos, o mapa, o GPS para a alma. Espíritas, sigamos adiante. Sejamos o exemplo de que vale a pena, de que é preciso e de que vamos honrar esse convite. O espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo utilizado pela incomparável médium Ivone do Amaral Pereira para descrever a dor do grande poeta português Camilo Castelo Branco, que no auge da fama, atingido pela cegueira, abrigado na inconformação, que é a cegueira da alma, certa feita, sentindo-se desvalido e desamparado, escolhe desertar da vida. O estampido que dirige em direção ao seu ouvido direito atira-o a um lugar que qualquer descrição que façamos será infinitamente pobre para dizer o que lá existe. Mas nas palavras do poeta, no rugido da sua dor, ele, que fora criado de uma forma clássica, nos padrões éticos, morais e educacionais da sua época, jamais imaginou habitar um local onde a alma humana rugisse como feras, se abrigasse em cavernas escuras, lodosas, lamacentas, onde não se consegue divisar se é dia ou noite, onde a carícia da luz e do sol não penetra, onde trilhões de estrelas não conseguem devassar a escuridão. Aquele labirinto de dor, aquele labirinto de almas entrelaçadas que revivem a todo instante o momento
da escolha, em que decidiram por uma infinita dor, acreditando-se sem escolha, abandonar a vida. Seja qual for a religião, o entendimento humano, todos nós trazemos impressos em nossa consciência que há uma vida além da morte. A doutrina espírita especifica essa condição, mas todas as religiões reservam uma descrição muito particular, asseverando que aquela força que nutre o corpo, o espírito, que a doutrina espírita denomina, a alma, seja o que for, segue adiante dos próprios destroços e assume a responsabilidade das suas escolhas. Com certeza, Camilo Cândido Botelho chegou em um ponto em sua vida que não encontrava saída, porque era visto como um homem de grande cultura, de inteligência notável, que se entremeava na sociedade com muito desprendimento, com muito envolvimento do seu eu material com Deus. Ele não foi percebido. A sua dor ficou anônima. Talvez aguardassem que ele a expusesse em alguma história, que ele a narrasse em algum livro, para depois dizer que era apenas um personagem. Temos certeza, ainda mais pelos estudos de hoje, que esse homem deu sinais de alerta para o estado em que se encontrava, que ele pediu socorro na sua linguagem e que muitas vezes não é expressa em palavras, mas não existiram olhos de ver, nem corações de sentir, nem mãos que se estenderam para ajudá-lo naquele instante. E quem sabe, talvez, ir em socorro para que ele não chegasse ao momento crucial. Camilo Cândido Botelho faz uma comparação ímpar logo no primeiro capítulo do livro Memórias de um Suicida, O Vale dos Suicidas. E ele compara o Vale dos Leprosos ao Vale dos Suicidas e narra que nas épocas de Jesus era muito comum, fora das muralhas ou do perímetro das cidades, existir um vale para os imundos, assim como chamavam, os leprosos, hoje conhecidos como rancenianos, aqueles que eram expelidos, expurgados da sociedade, cobertos de chagas físicas, que já expunham as chagas morais que escorriam da alma através da tessitura biológica. Eles que tinham o nome riscado do livro dos vivos, que eram obrigados a usar sinetes para advertir os supostos saudáveis de se desviarem da doença maldita. Mas Camilo Cândido Botelho diz: no Vale dos Leprosos existiam os apaixonados. Eles se uniam, conversavam, se acarinhavam, porque não havia risco maior de contágio.
eles exerciam o amor, eles se abraçavam e selavam compromissos matrimoniais que consolava a dor do abandono. Mas no Vale dos Suicidas, isso não existe. No Vale dos Suicidas, todos vivem prisioneiros dos seus próprios dramas. E são dramas tão tenebrosos que eles não conseguem olhar para fora. Eles não conseguem tocar-se porque permanecem sentindo o isolamento e a solidão cruéis. A dor repete-se a cada instante. E quantas vezes mãos de luz, corações amorosos, caravaneiros de amor se deslocam às furnas escuras e não conseguem tocar aquele que se isola dentro do próprio sofrimento. Com uma condição ímpar, esse livro expõe o que podemos comparar à dor da depressão. A pessoa que se sente excluída, visada pelo nosso julgamento. Muito cruel, porque nós nos habituamos, e quando digo habituamos, quer dizer que na maioria das vezes fazemos automaticamente, sem refletir, habitualmente, nós julgamos o outro. E por mais que acreditemos que não somos percebidos, que o nosso julgamento não é percebido, o nosso olhar, o nosso recolhimento, um aparente medo de contágio nos faz retirar de cena, sem olhar para aquela criatura e enxergar a nós mesmos necessitados de um abraço, porque somos animais de sangue quente. Isso quer dizer que somos alimentados pelo afeto. Quem diz que somos mamíferos só pensa na nossa parte material. Nós somos amoríferos. Nós precisamos nos alimentar de amor. E o amor é aquela condição maior que nos faz ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, e uma alma que sente por todos os poros, que caminha em direção à dor sem ter medo, sem ter receio. Ah, se o amor banhasse verdadeiramente as nossas almas, se nos víssemos como espíritos imortais que somos, há muito tempo teríamos banido da face do planeta a capa escura da depressão. Mas é uma situação tão grave que vem aumentando a cada dia, a cada hora, não é nem a cada ano, que preocupa as autoridades mundiais, que movimenta todas as religiões e deve se instalar no coração de todos nós, para que levantemos a bandeira de acolhimento, de auxílio, ainda mais sendo brasileiros, como bem disse o Paulo. Nós estamos sob a bandeira de Ismael. E quem está sob a bandeira de Ismael não pode esquecer o outro. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu, no Dia Mundial de Saúde, 7 de abril deste ano, uma campanha maravilhosa, que nós temos atirado para debaixo do tapete. Porque dizemos assim: não devemos falar sobre a depressão,
Não devemos comentar sobre o suicídio, porque isso instiga, incentiva. E assim como os modismos da sociedade muitas vezes dizem, coma tomate. Quem come tomate nunca vai ter câncer. Coma maçã. Quem come maçã se liberta dos radicais livres. Nós dizemos assim, deite para fora amor. Quem ama está curado. Então é muito mais amplo. E a Organização Mundial de Saúde dá esse passo e diz, não, é preciso conversar. É preciso colocar olhos nos olhos e sentir o outro. E eles lançam a campanha Let's Talk. Vamos conversar. Abordando exatamente a depressão e o suicídio. E abrem para o mundo um cenário que talvez a maioria de nós ignore, mas fazemos parte dele. E podemos nos somar às terríveis estatísticas que asseveram que 400 milhões de pessoas estão diagnosticadas e em tratamento da depressão. Ponha aí uma conta básica, mais ou menos como a que fazemos e que Emmanuel coloca no livro Roteiro. Exatamente na lição, o grande educandário, que é a Terra, ele assevera que em torno, não são números exatos, em torno de 20 bilhões de espíritos gravitam ao redor da Terra, ainda dependentes desse grande educandário, para em algum momento poder retornar à reencarnação e reaprender, reeducar-se, dar continuidade à sua estrada. Esse número representa aproximadamente 3 vezes mais do que o número de espíritos felizes, privilegiados, que somos nós, 7 bilhões e meio de reencarnados. Então, transferindo essa conta superficial, que fique bem marcado, para os números da depressão, lembrando os não diagnosticados, os que não buscaram ajuda, os que não foram observados e os que não aceitam em si mesmos, vamos supor que pelo menos 3 vezes mais estejam vivendo essa situação, 3 vezes mais, 400 milhões de pessoas, façam a conta, que aproximadamente 1,5 bilhão mais ou menos de pessoas no mundo estão fazendo essa travessia no túnel escuro da depressão. Mais grave do que isso, a faixa etária mais atingida está situada entre os 15 e os 29 anos. E entre esses jovens, está decretado que o suicídio pela depressão ocupa o 2º lugar nas estatísticas de morte, só sendo superado pelos acidentes tão comuns no espírito aventureiro dos jovens que não medem imediatamente as consequências dos seus atos. Perguntar para nós, que já não somos tão jovens, que somos adolescentes da terceira idade, o que é que nós estamos fazendo com eles?
o que é que nós estamos fazendo com os nossos jovens. Porque essas estatísticas não param de crescer. A tal ponto que a mesma OMS, Organização Mundial de Saúde, prevê que no ano de 2025 a depressão vai pular para o primeiro lugar. A faixa etária, que vai até os 29 anos, vai começar a cair, e grande parte dos jovens, por conta do estresse gerado pelas pressões sociais, vai estar em depressão em torno dos 20 anos. Será que nós conseguimos pensar qual é a parte que está nos cabendo nessa responsabilidade? Porque não é o governo, não são as grandes organizações mundiais que têm que fazer alguma coisa, porque eles não sabem dos jovens que estão ao nosso redor, nem de nós mesmos. Eles estão apenas pedindo a colaboração que Jesus já veio pedir há mais de 2000 anos atrás, e ainda hesitamos em aceitar o convite. Talvez outra estatística pese um pouquinho mais e faça todos nós pensarmos muito a partir de agora. Que a OMS, em 2014, abriu uma pesquisa sobre o ano de 2012, 5 anos atrás. Façamos a projeção disso para hoje. Há 5 anos atrás, 804 mil pessoas se suicidaram no mundo por conta da depressão. Não estamos falando de outros motivos, só por conta da depressão. E que nesse mesmo ano, somando, os que desencarnaram vítimas de homicídios. Quando nós ligamos a televisão, parece que acontece um homicídio a cada segundo, não é? Somando as vítimas de homicídio, de guerras e de desastres naturais, dá um número de 669 mil vítimas. 135 mil a menos do que os que não conseguiram atravessar a tragédia dentro de si mesmos. Quantas mãos não se estenderam? A cada 4 segundos, alguém abandona a vida. E quando isso começa a acontecer no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, a responsabilidade é de cada um de nós. Oscar Schindler, personagem do filme A Lista de Schindler, que eu acho que todo mundo conhece, ele faz uma afirmação ímpar. Quando salvamos a vida de uma pessoa, salvamos a humanidade. Porque não tem como eu dizer, eu, meu mundo, você, seu mundo. Porque agora nós somos um só. Estamos vivendo o mesmo momento, mergulhados no mesmo cantinho do universo. Qualquer coisa que aconteça aqui, com qualquer um de nós, vai modificar a ambiência de todos. A minha dor, quando for reconhecida como a dor de cada um, ela será resolvida.
Obviamente, teremos andado mais como espíritos. Teremos um entendimento maior, mas o convite está aí. A era da regeneração já bateu às nossas portas há muito tempo. Mas há um processo que precisa ser vencido. Vejam, a física estuda os períodos. Então, por exemplo, entre a noite e o amanhecer existe a madrugada. A madrugada é aquele momento ímpar em que uma luz vem e começa a desfazer as trevas, a escuridão. Ela chega pequenininha, como algo que às vezes não percebamos no infinito, no horizonte, e ela vem chegando e expandindo e trazendo o sol e trazendo a vida, né, sol da vida. Mas a força que esse período faz para instalar o dia e vencer a noite, demora um tempo. Demora um tempo. Então, vejam que mais ou menos demora 1/5. Então, 12 horas, vamos supor, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Nós sabemos que as estações interferem nisso. Então, 5 vezes 12, 60. 6 horas mais ou menos faz o trabalho de transformação. Então, são 12 horas de dia, 12 horas de noite, e as outras 12 horas são divididos em 2 períodos que tentam fazer a transição. Então, vejam mais ou menos 12.000 anos, mais ou menos, que nós adentramos a era de provas e expiações, e agora, porque somos espíritas, em 1 ano já queremos estar na regeneração. Tem gente que vem pela primeira vez à casa espírita, escuta o evangelho, toma o passe e se pergunta, agora eu posso sair? Pode. Vai estar tudo diferente, não vai? Depende se você está diferente. Tinha um sábio, à entrada de uma cidade, à entrada da muralha de uma cidade, chegou um viajante e perguntou para o sábio, como é a sociedade aqui? O sábio olhou para ele e disse, você pensa em ficar? Depende. Depende de como é a sociedade aqui. E o sábio lhe disse, como é a sociedade de onde você vem? E ele responde, muito tumultuada. As pessoas são invejosas, ciumentas, passam o tempo se debatendo, se destruindo, por isso eu saí de lá. E eu espero que aqui seja melhor. O sábio olhou e disse, não é. É exatamente assim como você diz. Ah, então eu vou embora. Pois vá. Algum tempo depois, vem outro viajante e pergunta para o sábio, como é a sociedade aqui? Como é a sociedade de onde você vem? Pessoas que lutam, pessoas que trabalham, pessoas que tentam ajudar pessoas. Mas eu queria levar isso a outro lugar. Como é a sociedade aqui? Exatamente igual. Seja bem-vindo. E um homem que a tudo assistia achou o sábio meio louco e disse para ele, o que está acontecendo em tão pouco tempo, o senhor tido como sábio, deu 2 opiniões completamente contrárias? O senhor não me parece sábio, por que disse extremos para os 2 homens? Porque não importa o que eu diga, a sociedade vai ser vista por ele pelas lentes do seu mundo íntimo. Então veja, isso serve para nós. Como é que nós estamos vendo a nossa sociedade? Pelas lentes do nosso mundo íntimo.
E o que temos que fazer? Trocar as lentes? Não. Elas se ajustam ao nosso mundo íntimo. Investir na nossa intimidade. Mergulhar dentro de nós e acender luz. Vejam que coisa interessante. Existe um livro que talvez poucas pessoas conheçam. O Edinaldo não está aqui, né? Eu já estou dando trabalho para ele. Esse livro chama-se Psicosfera. O autor é Cícero Marcos Teixeira. Esse livro é editado pela Federação do Rio Grande do Sul. E ele faz uma afirmativa, uma projeção, um estudo baseado na obra de André Luiz, mais explicitamente no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz coloca que tudo tem um halo de energia ao seu redor, da vida mais rudimentar à mais evoluída. E esse halo de energia nada mais é do que aquilo que sai de dentro de nós, expondo a nossa verdadeira identidade. Se a gente parasse para pensar que no mundo espiritual, e quando eu digo mundo espiritual, não estou convidando ninguém ao desencarne. Eu digo que os espíritos que estão desvencilhados do corpo físico, olhando para nós, leem esse halo energético, esse psiquismo, essa aura, essa carteira de identidade que fala tudo sobre nós. E quando eles leem, quando eles tomam conhecimento, eles se afastam ou criam vínculos de afinidade estabelecidos pela sintonia vibratória. Então, esse livro Psicosfera faz uma afirmativa que eu fiz questão de trazer para que nós nos acalmemos o coração quanto às situações que envolvem o nosso país, porque essa previsão do Cícero, acho que está chegando logo para o Brasil. Vai ser uma carteira de identidade brasileira. Vai existir aparelhos, porque a ciência e a tecnologia estão tão desenvolvidas, então logo virão à luz aparelhos como o psicoscópio. Vocês já ouviram falar no psicoscópio? Então, na obra de André Luiz, no livro Missionários da Luz, durante uma reunião mediúnica, o mentor apresenta a André Luiz um aparelhinho mágico que faz a leitura espiritual de cada médium. E aí o Cícero diz, esse aparelhinho logo virá efeito na Terra e será usado pela polícia para desvendar os criminosos, principalmente aqueles que dizem, eu não sei de nada. Eu não sabia, ninguém me falou, fizeram em meu nome. Tudo bem, tira o aparelhinho e E aí a gente lembra de Chico Xavier, tão bem colocado por Adelino Silveira no livro Chico de Francisco, quando um jornalista lhe pergunta, Chico, o que é um criminoso na ótica espírita? E ele diz com aquele jeitinho mineiro, uai, um de nós que foi descoberto. Olha o julgamento. Quando nós nos apressamos no julgamento, pelas lentes do nosso limitado entendimento, sem psicoscópio nenhum, e sem padrão moral, porque quem tem o padrão moral não julga. Vá lá para Jesus e diga assim, o que você faria com o Senado Federal? Ele diria,
eu os amaria mais. Eu estaria mais perto deles. Mas por quê? Olha o que eles estão fazendo conosco. E o que é que vocês estão fazendo com eles? Porque eu amo vocês igualzinho. Então, quando a gente julga, a gente já fala da nossa condição moral. E o que a gente enxerga mais rápido, mais claramente? Aquilo cujas matrizes existem em maior ou menor intensidade nos arquivos do nosso espírito. Mas você está dizendo que eu faria o que eles fazem? Não sou eu que falei, foi o Chico. O criminoso é um de nós que foi descoberto. Alguma vez, não precisam me contar, alguma vez alguém foi a algum lugar e cobraram menos de você? Passaram um preço errado? E você fingiu que não viu? E levou alguns centavos ou alguns reais para casa? E aí, como bom espírita, porque o espírito é muito positivo, ele diz assim: alguém estava me devendo. E Deus me devolveu. Então, eu não estou roubando nada de ninguém. Quem de nós, se saísse agora na calçada e achasse uma carteira cheia de dinheiro, devolveria? Achado não é roubado, dizemos nós. Se alguém perdeu, não perdeu. Teve a oportunidade de pagar o que devia para mim em alguma outra reencarnação. E eu levo para casa. Mas espera aí, a carteira não tinha documentos. Eu jamais poderia achar o dono daquela carteira. Como é que eu vou devolver? Porque se eu levantar uma carteira e disser, alguém perdeu uma carteira cheia de dinheiro, nós vamos dizer, eu! Ainda mais que não tem documento. Então, o que eu deveria fazer? Venho para a União Espírita, entrego a carteira. Tem tanta gente aqui, né? Eles anunciariam várias vezes quem perdeu a carteira e, por fim, não encontrando o dono, destinariam o dinheiro para atender a sociedade. Porque eu não estou tendo o momento de receber o dinheiro de volta. Eu estou tendo o momento de fazer o bem e de dar de graça o que de graça eu encontrei, eu recebi. Isso nos dá a dimensão que, se nós estivéssemos em Brasília, com tanta facilidade, será que não faríamos o mesmo? Será que não nomearíamos os nossos familiares? Nem aumentaríamos uma verbazinha assim que ninguém percebe, porque é tanto dinheiro que ninguém nem vai sentir falta para fazer uma caridade muito particular? Chico tem razão. E os nossos pequenos crimes, muitas vezes acobertados por uma aparência de seriedade ímpar. Pensamos nós que estão escondidos, mas eles estão fazendo vítimas dentro do nosso lar. Eu digo para o meu filho, se você fizer a lição de casa, eu vou te comprar um sorvete. Vou te dar um Kinder Ovo. Surpresa. Se você for comigo a tal lugar e se comportar, fim de semana eu te levo ao cinema. E eu vou minando a resistência daquela criança que já está sobrecarregada e dizendo para ela
Tudo que você fizer na vida de bom tem um preço. Alguém tem que te presentear. Alguém tem que te pagar. Eu estou ensinando a minha criança a achar natural ser subornado e corrupto. Quando ele se formar, para fazer qualquer coisa, ele vai querer saber qual é a vantagem que vai ter. E ele aprendeu com o meu exemplo, no grande educandário de almas que é o lar, onde Jesus, a serviço de Deus, reenvia à terra espíritos em atrozes dificuldades. Ele entrega e nos oferece uma longa infância e uma adolescência, em que eles ainda tão dependentes de nós, com o caderno da vida passado a limpo, aguardam o depósito e a semeadura de novas ações, para que quando o espírito assenhoreado do corpo vier à tona com os seus debates íntimos, com as suas culpas, ele tenha material suficiente para fazer a contabilidade da vida e encontrar valores positivos para colocar em prática. Mas eu estou tão ocupado. Hoje, pais e mães são exigidos cruelmente pela sociedade para buscar fora do lar valores amoedados, nem sempre para o luxo, mas para a sobrevivência. E se abatem de tal cansaço que quando chegam em casa, não são espíritos inteiros, já estão quase desencarnados. E não conseguem perceber os dramas que se passam na intimidade das almas que momentaneamente nos foram confiadas. Elas vão partir algum dia. E vão levar com elas as nossas heranças éticas e morais. Que tenhamos tempo de olhar os nossos filhos com muita atenção e não julgar precipitadamente que aquele adolescente que está atirado na cama, que vai à noite e o dia trancafiado num quarto, com as cortinas fechadas, que nós dizemos assim, mas que fase difícil. Olha, o meu também já entrou naquela fase de não querer tomar banho, de não querer escovar os dentes. Está lá, trancafiado, não quer nada com nada, não quer nada com a vida. Você perguntou para ele por quê? Eu tenho até vergonha de dizer para os outros que esse marmanjo ou essa marmanja estão aí jogados, que não querem fazer nada, que não querem correr atrás. Porque olha só, eu estou correndo atrás. Está correndo muito atrás mesmo. Porque está tão preocupado em cumprir metas para não perder o emprego, para deixar alguma vantagem no campo profissional, que não consegue fazer a leitura da alma do próprio filho. Pergunte para ele, meu filho, minha filha, o que está acontecendo com você? Que momento é este que você está vivendo? O que você está sentindo? Mas ele pode estar vivendo uma fase de tristeza, de desânimo. Muito bem. Mas converse com ele, porque a depressão, quando nós dizemos assim, a depressão abate, a depressão joga numa profunda tristeza, num abatimento físico. A tristeza que se prolonga
e que abala profundamente a autoestima. Não é só a autoestima dele se arrumar, dele tomar banho, dele se perfumar. É a autoestima dele dizer: eu vou à luta, eu sou capaz, eu vou conseguir vencer. Ele começa a dizer: eu não sirvo para nada. Meu pai e minha mãe dizem isso. Eles chegam aqui e dizem: moleque, você está jogado na cama o dia inteiro, você é um inútil mesmo. Você não serve para nada mesmo. E ele vai se convencer disso. Se você que é pai e mãe está dizendo isso dele, o que o mundo vai pensar dele? E ele começa a retroceder, a desistir, quando ele tem que ir adiante. A autoestima do espírito é bem visto no olhar. Por isso Jesus dizia: olhos de fé. Porque as vistas se tornam diferentes. Quem aqui, como bom paraense, sabe comprar um peixe fresco? Todo mundo sabe? Acho que sabe, né? A maioria. Você pega o peixe mortinho lá. Qual é a primeira coisa que você faz para ver se ele é fresco? Vai ver se o olho está brilhante? Você faz isso com o peixe morto, que você vai pagar? Por que não faz com seu filho? Por que não vai lá, que nem você faz com o peixe, e olha nos olhos dele? Se eles estiverem embaçados, sem o brilho da vida, ele está pedindo ajuda. Ele está contando que o seu coração vai sentir o que ele não consegue dizer. Que você vai pegar nas mãos dele e vai dizer: erga-se, meu filho. Eu não vou te empurrar para a vida, não. Eu vou andar com você. Não é isso que Jesus faz conosco? Não é isso que a gente pede para ele? Se a gente chegar perto de Jesus, olhar para ele com vergonha de dizer: olha, Jesus, eu sou espírita. Faz 30 anos que eu sou papa. Passes. Faz 30 anos que eu vou lá, escuto o evangelho e sou papa. Passes. Mas eu não me curei. Quem é que vai esperar que Jesus diga para a gente: sai dessa, se vira? Eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de ficar olhando para você não e sair andando. É isso que a gente espera de Jesus? E quando a gente chega perto de um amigo, tão amigo que a gente não quer nem dizer o que está sentindo, porque a gente tem certeza que ele vai perceber. E aí o amigo chega, nem olha nos seus olhos e já vai dizendo: eu tenho uma bomba para te contar. E joga aquela bomba desnecessária em cima de quem já está em destroços. Cadê a nossa sensibilidade? Nós estamos muito voltados para fora. Nós estamos atendendo tudo que a sociedade coloca de exigência para sermos competentes, para vencermos na vida. E esquecemos de vencer a vida física. Porque vamos continuar no mundo espiritual levando conosco as bagagens morais e afetivas que conquistamos. Todo o resto vai ficar. Tudo vai ficar. E comprimidos, e nos impondo essa carga de responsabilidade de sermos formados na faculdade. Silvia me ligou e disse:
Ei, amiga, o pessoal está querendo saber qual a sua formação acadêmica. E eu disse para ela, sou PhD em maternidade. Precisa mais? Porque as condições econômicas não me permitiram chegar lá. Embora sonhasse. E quando esse sonho foi interrompido, porque, gente, eu sou portuguesa. E na época em que eu era mocinha, que foi ontem, nós não tínhamos direito ao financiamento, nem a nenhuma bolsa de estudos, porque não estávamos no nosso país. Éramos exilados. E o sonho se transformou numa tempestade, e a tempestade trouxe para a minha vida, aos 17 anos, a minha primeira depressão. O que vocês pensam que eu estou fazendo aqui? Que eu fui escolhida porque eu domino o conhecimento acadêmico sobre a depressão? Ou que a Nájida, a Silvia, ou qualquer pessoa da União Espírita Paraense simplesmente olhou para os meus lindos olhos e disse, é você que vai. Não. A espiritualidade disse para eles, bons médios, chama ela. Porque ela já atravessou algumas vezes o túnel escuro da depressão. E eu nunca desisti de mim. Nem quando há 3 anos um grande acadêmico bateu à minha porta, me olhou do alto o valor do seu diploma e disse, você está com câncer. E ficou esperando a minha reação. E eu permaneci calma. E ele disse, você ouviu o que eu disse? Sim, Senhor. O Senhor disse que o meu corpo está com câncer. Não, eu disse que você está com câncer. Não, Senhor. Para o meu espírito, eu só aceito o diagnóstico do médico Jesus. O Senhor é habilitado para diagnosticar o meu corpo, porque até agora é o que o Senhor domina. No dia que o Senhor enxergar a alma, o Senhor não fará esse diagnóstico. O Senhor dirá, ei, alma amiga, teu corpo está doente e eu posso te ajudar. Você me ajuda também a melhorar o seu corpo? E a alma açoitada pela dor sente a valia do outro ser, que mesmo capacitado de forma acadêmica superior a você, usa a lição de Jesus e se faz pequeno para te conduzir na dificuldade. Se você está atravessando o túnel escuro da depressão, não desista. Momentaneamente, o céu da sua alma está sem estrelas, mas é só momentaneamente. E é para que quando essas estrelas voltem, você valorize a luz, que tantas vezes nós desperdiçamos, valorizando o externo, esquecendo da alma que somos. Eu fiz uma proposta ontem lá em Castanhal, acho que eu vou fazer para eles, Nájida. Quantas pessoas tem aqui? Vocês têm noção? Nossa, vai ser bonito, hein? Elas estão falando entre 600 a quem... É que nem aquela manifestação de rua que a polícia diz. Tinha 1.000, eles falam, tem 5.000.
É? Ótimo, vai ser uma proposta maravilhosa nesse calorzinho do Pará. Vocês aceitam a gente se encontrar aqui sábado que vem? Sim? Vocês vão me aturar? Isso é que é gostar de ser obsidiado. Tudo bem, vamos nos encontrar. Só que, olhem bem um para o outro. Ninguém vai trocar de roupa. Nem a de cima, nem a de baixo. Ninguém vai tomar banho. Nem pentear o cabelo. Nem escovar os dentes. A gente vai vir para cá com BTL. BTL. Bafo de tigre louco. Nós vamos para casa e não vamos mais limpar a casa. Se fizermos comida, os restos que sobrarem vão ficar no prato, na panela, no fogão, na pia. Não vamos recolher o lixo, nem limpar o banheiro, nem dar descarga. Vamos viver mergulhados naquele perfume maravilhoso, porque nós vamos ficar impregnados daquele perfume, além do nosso pessoal. E aí a gente vai vir para um abraço coletivo sábado que vem. Tudo bem? Mas vocês me enganaram. No começo vocês falaram que vinham. Você acha essa proposta indecorosa? Não é o que nós estamos fazendo com a nossa alma? Quantas vezes você se banhou hoje? Se trocou, se penteou, se alimentou, escovou os dentes, passou perfume. Quantas atitudes boas, quantos pensamentos bons. Quantas preces? Qual foi a asepsia da sua alma hoje? Transfira os odores do corpo para a alma e lance agora a marca do seu perfume espiritual. Qual é o cheiro da sua fragrância espiritual? Porque não adianta cuidar do corpo, nem ter roupas caras, nem se cobrir de joias ou de perfume, e a alma caminhar mergulhada na lama pútrida das atitudes nefastas, do esquecimento de nós mesmos, como se fôssemos o vale dos suicidas ambulante, caminhando pelas ruas e dizendo: este mundo está cruel. As pessoas não se amam, não pensam mais em Deus. E nós? Que perfume estamos doando ao mundo como espíritos que somos? E nós? Qual será o aroma do nosso encontro e do nosso abraço neste momento? O que é que trazemos de abastança moral no cesto da nossa dignidade para oferecer ao mundo que nos acolheu? A terra que Jesus criou para nos receber, o que é que estamos fazendo de nós? Somos espíritos carregando culpas imensas. Eu quero saber quem aqui nunca disse: eu atirei pedras na cruz. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem somos. Quando dizemos assim, está tudo tão bem que eu estou com medo, é porque sabemos que o bem que recebemos é por acréscimo de misericórdia, não por merecimento. Mas, acima de tudo, é por confiança de Jesus e da espiritualidade, que sabem que nós somos capazes, que olham para nós e não dizem o que dizemos,
Quando olhamos para os nossos adolescentes, você é inútil. Não! Eles dizem, vai, você pode, você consegue. E é por isso que a gente vai. Meio cambaleante para um lado, para o outro, mas a gente vai. Nesses embates diários em que não asepsiamos a alma, vamos encontrando os nossos afins e trazendo à superfície a sujeira que jaz nos porões do passado. E muitas vezes atravessando a vida, revivendo situações e emoções que nos remetem ao passado de equívocos e de dor. Nós nos deprimimos. Porque já não basta as pressões externas, há um certo desconforto na nossa alma. Nós bem compreendemos que podíamos fazer mais, dar mais, mas não conseguimos levantar do leito da inanição das culpas. E a bênção das mãos invisíveis, mas não ausentes, nos buscam pelas ruas, estendendo vibrações de amor, para nos animar, para nos convidar a seguir. No mundo só tereis aflições. Capítulo 6 de um Evangelho, Cristo Consolador. Ele sabia que o mundo iria nos comprimir em cobranças. E ele nos advertia, passa pelo mundo, mas não te entrega ao mundo, porque só terás aflições. E essas aflições nos atiram à desesperança, ao luto da própria alma vestida de negro, apagando as luzes que naturalmente existem dentro de nós. Nunca diga e nunca pense de alguém que está em depressão. Saia dessa. Tenha fé. Eu tenho muita fé. A depressão tem causas externas e internas, exógenas e endógenas. A primeira cirurgia de tireoide que eu passei, que foi muito mal sucedida, graças não ao médico, mas ao merecimento do meu espírito, me jogou numa profunda depressão. Os hormônios não funcionavam, o cérebro não respondia. E, obviamente, quando nós estamos doentes, parece que aquilo nunca vai acabar. E nós precisamos que alguém regue a semente e diga, seja otimista, me dê a mão, vamos andar um pouco, vamos conversar, porque se nós não regarmos a semente, ela não brota. Ela não brota. E eu não conseguia ficar de pé. E as minhas unhas descamavam como folhas de papel. E os cabelos caíam. O banho era difícil, porque eu não podia esfregar, que a pele saía. Devido a uma depressão provocada pela ausência dos hormônios da tireoide. E alguém vem e diz, vá trabalhar no bem, tenha fé. Você está dizendo para a pessoa, olha, você adoeceu porque não crê, porque não tem fé, então você não vale nada. E o médico me disse, procure uma religião, moça, vá trabalhar no bem. E eu já tinha fundado a Casa Espírita e me entregava ao trabalho da divulgação e da caridade. Eu não queria estar ali. A estrada que eu sonhei para mim não era aquela, mas era aquela que eu tinha que atravessar. E hoje eu agradeço, porque foi no caminho escuro da depressão que eu colhi as flores da amizade, principalmente das amizades espirituais.
que nada diziam, mas que surgiam diante de mim, ligeiros, e me depositavam um olhar de esperança, como se me pedissem: aprende bem essa lição. Porque há tantos corações aflitos, sem entendimento, sem acolhimento, que aquele que vive abraça e compreende. E quando alguém me diz assim: olha, eu li seu livro, e hoje eu encontrei um jovem, com o nome Lucas, e ele me disse: Dona Eulália, o seu livro Noite no Cais me tirou da depressão. Eu ganhei a vida. O Lucas não sabe o presente que me deu. Aliás, os livros um tanto quanto autobiográficos. Porque quando a gente fala mal, tem que falar de nós, não do outro. Do outro a gente tem que exaltar o bem. Falam da minha estrada desde o século XIII. Em direção à depressão e ao câncer. Pelas atitudes repetidas de quem não acredita em si mesmo. E aí um dia alguém bate à minha porta e diz: olá, foi Jesus que me mandou. Eu sou apenas o emissário de Jesus e vim trazer para você o Consolador. Ele vai te dar o roteiro. Qual o seu nome? Chame-me Kardec. Allan Kardec. Allan Kardec entregou a carta de consolação, o convite de amor a todos nós, que caminhamos na lama das próprias imperfeições. E disse: seja o lírio do pântano. Estejam os seus pés mergulhados na lama, que os seus olhos brilhem, fitando a imensidão. Não nos sintamos abandonados. Tudo é experiência para a nossa alma. E só depois das depressões eu me tornei divulgadora da doutrina. Eu venci o medo de não sair do meu quarto. E me atirei ao mundo. E quando alguém me diz: e se você tiver de novo? Eu estou no Hospital de Deus. E se você desencarnar lá no Pará? Meus amigos paraenses vão ter meu túmulo para botar uma flor todos os dias. E o meu espírito vai para onde conquistou por merecimento. E se você morrer lá, eu morro olhando os olhos que cruzaram os meus e me estenderam a mão. Os olhos dos meus irmãos paraenses. O melhor remédio para a depressão do mundo. Você que está aqui no Pará. Você que está aqui nesta noite, sabe qual é o problema? Nós estamos acelerados demais. Nós achamos que somos celulares, computadores, recebendo 100 WhatsApps por hora. E queremos responder tudo. E não paramos para refletir. Andamos tão acelerados e dizemos: puxa, já estamos no meio do ano. Como é que pode? Eu não vi o ano passar. Pois o tempo que você não viu passar, você não viveu. Você não refletiu, você andou no automático. Quem anda no automático não lembra que é espírito imortal. Só cuida do corpo, das contas, da casa, do trabalho, do carro. Só vai ao shopping, ao cinema, à balada. Toma banho, se perfuma, troca de roupa. E a alma está abatida, abandonada. E um dia ela diz: não, eu vou mostrar para o meu corpo quem eu sou. E abraça o corpo e transfere para ele a dor que ela carrega. E o corpo se deprime. Porque é a alma que precisa ser tratada.
E aí eu tenho que atender a essas necessidades, indo ao médico, tomando medicamento e atendendo a alma, a casa espírita, o evangelho, o passe, a água fluidificada. Mas a minha transformação diária, no trato com os demais, é a cura, é o encontro com Jesus que diz: vai e não tornes a pecar. Não repitas os mesmos erros. Aprende com a dificuldade. Andemos mais devagar. 2 índios, um casal de índio sil, iam de uma reserva para outra nos Estados Unidos e foram para a beira de uma estrada pedir carona. E ninguém parava. Até que um playboy, dono de uma Ferrari vermelha, disse: eu vou parar. Quero ver a cara dos índios quando entrar no meu carro e eu der 200 quilômetros por hora. E ele parou. Ele levou os índios. Eles estavam mudos. E no local em que eles pediram para ficar, ele parou. Eles desceram. Ele foi arrancando devagarinho os índios imóveis. E aí ele pensou: será que eu não entendi direito o lugar para onde eles queriam ir? Deu ré, foi lá e disse: oi, tá tudo bem? Eu deixei vocês no lugar errado. Então o que está acontecendo? Moço, o Senhor veio tão depressa que nós estamos aqui esperando a nossa alma chegar. E a nossa alma está aqui? Ou só está o nosso corpo? E ela está aprisionada em algum outro lugar, num evento, num problema, num relacionamento. Às vezes a minha alma está aprisionada há 30 anos atrás, numa mágoa que eu carrego, cujo veneno eu tomo todos os dias em doses homeopáticas. E aquilo me amassa o coração e eu faço questão de lembrar. Quando eu encontro alguém, eu digo: fulano, há 30 anos me fez uma coisa impensável, imperdoável, e eu conto, com riqueza de detalhes. Você já prestou atenção em você quando está contando um fato que já aconteceu? Você sente exatamente tudo que sentiu quando aconteceu, igualzinho. O coração dispara, você começa a suar, a enrijecer a musculatura, as pernas tremem. Sabe por quê? Porque seu cérebro não pensa. Seu espírito armazenou e faz questão de se auto-envenenar. Liberte-se. Porque quando você revive, você não sabe por onde anda feliz o seu ofensor. Ele já parou de te ofender e você continua se ofendendo. Você acha que merece? É isso mesmo? E aí, nesse momento, o seu cérebro passa por uma angústia, os hormônios da tristeza, o cortisol, que é o hormônio que nos joga no processo da ansiedade patológica, a adrenalina atende o pedido de socorro do espírito. O cérebro interpreta, mas o perigo não é real. É só imaginação. Então o cortisol não vai ter a sua utilidade, vai ficar acumulado. A adrenalina também. E os açúcares que são derramados para que você tenha força muscular para se defender e não agredir, também se derramam, mas você não usa, é uma ficção. Então o cortisol hoje, amanhã, 3 vezes por dia,
nos joga num profundo estresse e nos abre a porta da depressão. A adrenalina eleva a nossa pressão arterial e os açúcares nos tornam doces e diabéticos. Nunca se viu tanta dor como agora. E preste atenção que a maior parte é por opção nossa. Nós insistimos em carregar essa bagagem desnecessária. Totalmente desnecessária. Ana Beatriz Barbosa Silva, grande médica psiquiatra, autora de best-sellers como Mentes Inquietas, Mentes Perigosas, Mentes Depressivas, diz neste último livro que ela conclui como médica que a depressão é o grande mal do século em 3 aspectos: físico, mental e espiritual. E que no aspecto espiritual, independente da religião, é um apelo da alma cansada de caminhar à distância de Deus. Ela mergulha aflita na escuridão de si mesma e vai buscar a senha que no atropelo da vida nós perdemos. A senha do Wi-Fi de Deus. Se reconecte a Deus. Quem foi que criou você? Deus? Você? E todos nós? Deus. Que material Ele usou para nos criar? O que estava mergulhado na sua ideoplastia, no seu psiquismo, porque tudo que criamos passa pelo nosso pensamento, é criado primeiro no nosso pensamento, e nós usamos dessa matéria, dessa argamassa, para dar vida à nossa criação. Resultado, nós somos feitos da matéria mental de Deus. Nós somos energia coagulada. Deus é bom, Deus é amor, Deus é luz, Deus é misericórdia, eu também sou. Só que eu não aprendi a utilizar a matéria-prima que Ele me deu. E comecei a mexer nela afoito, sem pensar. E criei o mal. E o mal se agigantou e me aprisionou nas aflições. Eu me desconectei de Deus. Onde Ele está? Onde está Deus? Você está mergulhado na matéria mental de Deus. O universo é matéria mental de Deus. Desconecte-se do mal. Tenha coragem de gritar e dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ouça neste universo de Deus. Eu preciso de uma mão que me abrace, que me toque. Eu preciso de alguém que me ouça. Eu preciso de alguém que chore comigo e recolha as minhas lágrimas para regar as flores futuras que surgirão no meu amanhã. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você está a caminho da perfeição. Mas no caminho tem percalços, a gente cai e se machuca. A depressão é uma ferida que precisa ser cuidada. Vá ao médico, como você vai ao reumatologista, ao ortopedista, ao cardiologista e diga: doutor, meu corpo está doente, me ajude. Eu já estou cuidando da minha alma, buscando ser uma criatura melhor. Eu estou buscando a religião. Estou ouvindo palavras otimistas, saudáveis. Estou angariando matéria para fazer o bem. Mas me ajude a curar as feridas do meu corpo, para que estes sintomas dolorosos não continuem aprisionando a minha alma, que quer encontrar a luz. Venha aqui, ou a qualquer casa espírita, procure um trabalhador e diga: meu irmão,
Eu preciso de você. Eu preciso de ajuda. Olhe os nossos jovens, encaminhe-os para conhecer Jesus antes que eles conheçam a baleia azul. 50 passos antes da sugestão do suicídio. Onde estamos que não percebemos, nem quando eles se automutilam, desenhando uma baleia no próprio braço. Aí eu não vi, ele estava de manga comprida, de casaco, de moletom, no calor do Pará. Seu filho não está bem. Resgate-o, chame o pescador de almas e diga: Jesus, me ajude. Eu preciso ter a vara da fé para resgatar meu filho da dor. Ajude-me a caminhar com ele. Apresente Jesus para ele. E ele curará os doentes que só conseguem enviar a mensagem de socorro através da internet, oferecendo a dor para não ficarem solitários nessa dor dolorosa que é a depressão. Vamos ao encontro de Jesus. A Galileia de outrora nos espera outra vez. O Mestre Jesus desveste-se das luzes altiplanas do infinito, desce a escuridão do mundo e toma-nos pela mão. Convida-nos a olhar o céu, a iluminar a alma, abolindo a escuridão. Ele sente as nossas dores, pontilha a natureza de todas as cores. Faz exalar o perfume das flores e estende-nos o convite uma vez mais. Deixa de guerrear, vem comigo caminhar, vamos ao encontro da paz. Não te atormentes com a guerra, nem com a miséria que ela encerra. Tu és Espírito imortal, reside em ti a força para vencer todo o mal. Abandona as cavernas das ilusões. Abre-te à caridade. Olha ao teu redor, a dor, como urros angustiantes, pedem a tua intercessão. Sê meu emissário, sê meu irmão, atende os pedidos de Deus, leva a mensagem do amor aos filhos, aos companheiros teus. Mostra-lhes os painéis da terra, toda a beleza que ela encerra, onde pus minha alma, transformei minha gratidão na bênção da natureza. Caminha com toda a certeza de que um dia serás pura luz. E se te imaginares sozinho no escuro do caminho, é só
me chamares, me convidares e dizeres: vem, vem comigo, Jesus. Que a nossa alma, tantas vezes mergulhada na dor, seja o porto seguro do amor. E que só o trabalho no bem, que podemos fazer e nos convém, seja a nossa apresentação. Que as portas da tua alma nunca estejam fechadas. Porque o teu irmão que se debate no nada está precisando de ti. Estende-lhe o coração. Caminha com ele na estrada empedrada, onde ele cambaleia, onde ele se sente atormentado, nas sombras do passado mergulhado, sem ter esperança na alma. Faz a prece que o acalma. Convida-o para sonhar, para o passo acelerar, rumo à regeneração. Nunca te esqueças, ele é teu irmão. É nele que encontrarás a felicidade e a paz e todo o bem que ela traz. É nele que acenderás a própria luz. Caminha conosco, mergulhando-nos na tua paz. Querido e doce Jesus, muita paz a todos os irmãos da terra. É a palavra de gratidão que entrego a vocês, irmãos queridos, por ofertarem o doce abrigo. Entrego a paz de Jesus. Maria do Rosário. Muita paz a todos. Muito obrigada.